Caramba, cadê a caneta que tava aqui, viu? Ô mãe! Você viu a caneta que tava aqui em cima? Tá na gaveta da sua escrivaninha. Aonde? Na primeira gaveta da sua escrivaninha. Tá. Ah, não tô achando, hein? Mãe, não tô achando não. Procura direito o que você acha. É procurar direito, só sempre falar isso. Vamos dar uma revirada aqui. Achei. Viu? É só procurar. Tá, obrigado. Nada. Bom, você deve estar se perguntando o porquê dessa brincadeira no começo do vídeo, né? Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que a skill mais importante para você seguir na implementação de um projeto de folha de pagamento do zero é saber todas as possibilidades de regras e esquemas que você consegue utilizar durante a implementação desse projeto? Olá, eu sou o João Teres, especialista em regras e esquemas, e eu ajudo você, consultor HCM, a conseguir chegar em uma carreira de consultor HCM de sucesso. Antes de continuar, deixa eu te falar, se você gosta desse assunto regras e esquemas, não deixe de me adicionar nas suas redes de contatos, Facebook, LinkedIn, Instagram, porque eu sempre posto esse tipo de conteúdo com muita frequência. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de conteúdo, não fique fora dessa. Antes de mais nada, se você tem interesse pelo assunto, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube e também ativar as notificações. Isso é muito importante para que sempre que eu coloque algum conteúdo no ar, você seja o primeiro a ser notificado. Bom, no vídeo de hoje a gente não vai abordar novos métodos ou novas tecnologias para resolver as demandas do dia a dia de um projeto relacionados à folha de pagamento e mais especificamente regras e esquemas. Vamos nos manter no básico, no feijão com arroz, mas eu vou mostrar o quão isso é importante. Dominar com excelência regras e esquemas dentro de um projeto de implementação de folha de pagamento é muito importante, tanto do cunho profissional, da imagem profissional que você passa, quanto da parte sistêmica, do quão bom você vai deixar a qualidade desse projeto. Do lado profissional, quando você resolve quase todos os problemas do seu cliente, ou seja, todos aqueles problemas que são tangíveis por regras e esquemas, você cria uma credibilidade enorme para com o seu cliente, porque ele irá te olhar com um olhar de especialista. Às vezes você não foi vendido para esse projeto como um especialista, ou nem como um sênior, você foi vendido como um pleno, ou você é um júnior, mas foi vendido como um pleno. E se você demonstrar essa habilidade em saber tudo que é possível entre regras e esquemas para atender as suas regras de negócio, eu tenho certeza que você será muito valorizado. Do cunho sistêmico, podemos dizer que você implementar um projeto que utiliza 100% os recursos de regras e esquemas, ou seja, você não fica criando saidinhas desnecessárias, como desenvolvimentos ou funções de folha ou operações desnecessárias, isso melhora muito a qualidade da entrega desse sistema para com o seu cliente. Isso porque tudo que é standard já é testado e homologado pela SAP há muito tempo atrás. E se você utiliza isso, você além de utilizando tudo que ela recomenda, você está utilizando a boa prática de mercado. Ou seja, sempre o seu sucessor ou seu consultor que for te substituir, por qualquer que seja o motivo, irá conseguir dar manutenção muito facilmente. E isso acaba melhorando o sistema, o relacionamento com o cliente, a forma com a qual o cliente trabalha com o sistema, a abertura de chamados. Então, essa questão de domínio de regras e esquemas, ela é, se não, a skill mais importante de um consultor HCM, folha de pagamento de regras e esquemas em um projeto. Bom, mas você deve estar se perguntando, poxa, João, você só está falando isso da boca para fora, e eu gostaria de citar um exemplo que aconteceu comigo. Na minha carreira de consultor HCM,
quando eu notei que regras e esquemas era o diferencial do consultor HCM, eu comecei a investir muito tempo de estudo nisso, que foi me dando resultados, tanto resultados de reconhecimento para com o cliente, quanto resultados remuneratórios, ou seja, o meu salário foi crescendo com isso. Mas essa não é a pauta do vídeo. A pauta do vídeo é mostrar o quão importante é você saber regras e esquemas dentro de um projeto HCM, folha de pagamento. Eu vou citar outro exemplo. Teve uma vez que eu trabalhava no suporte, né? E os consultores mais sêniores, especialistas da consultoria, que iam a campo, que iam nos clientes. E um certo dia o meu gerente me ligou, eu estava em casa ainda, né? Era umas 7 horas da manhã, e o meu cliente me ligou solicitando que eu fosse, e o meu gerente, né, me ligou me solicitando que eu fosse em um cliente atender uma demanda porque o consultor responsável por aquele projeto estava doente e não poderia ir no dia. E sem problemas. Peguei meu metrô, peguei meu ônibus, cheguei até o cliente, me apresentei. E o cliente começou a me apresentar vários problemas, várias demandas, né? E só nesse dia eu lembro que eu resolvi umas 5 ou 6 demandas, assim, só no dia, assim, entre parte da manhã e parte da tarde. Resolvi tudo de forma perfeita, sem problema nenhum. O cliente não ficou me questionando, não ficou me perguntando coisas, falou, ó, preciso resolver isso. E beleza, aí eu resolvi, fiz meu trabalho, fui pra minha casa no final do dia de trabalho, foi bem cansativo. E no dia seguinte o gerente me liga de novo, fala, João, eu preciso que você vá para esse cliente novamente, ele está pedindo que você vá para lá. E eu achei estranho, né? Falei, poxa, nenhum cliente nunca havia me pedido, esse foi o primeiro cliente que me solicitou, pediu um recurso específico, né? E aí eu cheguei lá e conversando com esse cliente eu vi que, olha que engraçado, né? Ele começou a me fazer várias perguntas se coisas que eles estavam desenvolvendo existia a possibilidade de fazer de forma standard. E assim, eu falei que sim, que dava através de regras e esquemas. E foi aí então que esse cliente me disse que o consultor que estava lá antes de mim, ele falou que, primeiro que aqueles 5 ou 6 chamadas que eu tinha resolvido ontem não eram possíveis resolver de acordo com a funcionalidade standard do sistema. E eram chamadinhas de projeto, né? Assim, eram entregas de projeto, né? Algumas entregas que tinham que ser feitas, né? E esse consultor disse que para o cliente que não poderia, e eles já estavam até separando o budget para pagar isso como desenvolvimento, e eu resolvi esses 5 problemas, super assim, não foram fáceis, mas utilizei a metodologia standard de regras e esquemas. E foi aí então que eu saquei que esse consultor, ele, não sei se por falta de conhecimento ou se por outro motivo, ele disse que não dava para fazer standard. E eu resolvi. E quando esse cliente percebeu isso, ele percebeu em mim, ele me disse isso, que eu era, que eu tinha um conhecimento diferencial do consultor que estava lá. E olha que interessante, eu na época tinha um cargo de júnior e esse consultor tinha um cargo de especialista, né? Ou seja, eu criei um reconhecimento para mim, eu criei uma autoridade para com esse cliente muito forte. Até hoje ele me liga, eu nem trabalho mais na minha consultoria antiga, e até hoje ele me liga no pessoal para tirar alguma dúvida de processo de usuário, tirar dúvida, assim, ligar, pô, João, tô fazendo errado, será que tô fazendo certo? Ah, como é que eu faço para usar CWTR? Então até hoje ele me liga pedindo ajuda, né, no meu particular, no meu número particular. E assim, esse vínculo é muito bom para nós consultores. Esse consultor, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu lembro que o cliente não pediu mais ele. A partir desse dia, eu comecei a ir durante todos os dias. Durante um ano, eu fiquei indo para esse cliente fixo nele, porque ele me pedia. Ele falava: se não for o João, eu não quero outro cliente. Se não for o João, eu não quero outro usuário, outro funcional. Quer dizer, eu quero o João, eu quero o João, eu quero o João. Então, assim, para mim isso criou uma autoridade muito grande. O motivo muito comum para que os consultores solicitem desenvolvimentos ABAPs que tangem regras e esquemas, né, ali, processos de folha de pagamento, é muitas vezes a falta de conhecimento de alguma funcionalidade, ou a falta de conhecimento da existência de alguma operação, ou até de saber como essa operação funciona, propriamente dita. Uma frase que eu gosto muito de carregar comigo é a seguinte: não se limite ao alcance superficial dos seus olhos.
E é aqui que entra aquela nossa brincadeira do começo do vídeo. Se eu não tivesse procurado a caneta, me esforçado, mesmo com um empurrãozinho da minha mãe, com aquela bronca, eu não teria achado a caneta. Provavelmente eu ia ter que levantar do meu lugar e pegar uma caneta em outro lugar, ou comprar uma nova caneta, ou até mesmo ia deixar de escrever minha solução no papel, porque eu só não achei uma caneta. E isso é muito visível nos dias de atuação de consultor, né? Poxa, às vezes se nós não soubemos utilizar uma certa coisa standard, eu não me esforço para saber se aquilo funciona ou não tenho conhecimento, eu acabo tendo que solicitar um desenvolvimento standard. E o porquê isso é tão ruim? O primeiro é porque é custo, né? O custo. Então, ou seja, um ABAP nível que consiga atender demandas de criação de função de folha de pagamento precisa ser no mínimo pleno para ter esse conhecimento e já tem que ter uma vivência com o HCM. Então a hora dele não vai sair mais barata do que uns R$ 80 a hora. E aí você começa a perceber o gasto que você está dando para a sua consultoria ou para o seu cliente. E aí você imagina se chega um consultor e fala que esse gasto não é necessário. Você vai ficar com a moral lá embaixo. E o consultor que veio vai ficar com a moral lá em cima. Então, é isso que eu tento transmitir para as pessoas. Sempre devemos sair um pouco da nossa zona de conforto. Gente, parar na primeira opção nunca é a melhor solução. Eu não considero nem opção, né? Porque assim, nós como consultores, nós prestamos serviços consultivos, né? Como prestadores de serviços consultivos, nós não podemos simplesmente pegar o manualzinho e implementar o sistema. Nós devemos, de fato, prestar um serviço consultivo para com o nosso cliente. Porque se simplesmente pegarmos e chegarmos no cliente e fazer simplesmente o que ele está pedindo, sem dar uma sugestão, sem falar qual que é o melhor caminho, ou sem tentarmos inovar cada vez mais, estaremos só sendo instaladores de sistemas. E para ser instalador de sistema, eu acho que nem precisa de tanta coisa assim, né? É só você pegar o manual da SAP e implementar. O que faz o diferencial de um consultor HCM é justamente essa noção de saber o quão as coisas vão além, quão as coisas vão além daquilo que a gente está enxergando, né? E de fato, prestar uma orientação para o usuário, para o cliente, para que ele possa verificar o que a ferramenta é capaz, de tudo que ela é capaz que a gente está fornecendo para ele. Bom, a melhor forma de abrir novos horizontes com regras e esquemas é você investir uma coisa que é muito valiosa, o tempo. É muito importante que você invista tempo no seu estudo e paciência. Regras e esquemas é algo muito lógico. Digo que o que você precisa saber para aprender regras e esquemas às vezes não é nem decorar comando, é você ter o raciocínio lógico. O raciocínio de saber a hora certa de usar cada comando, de usar cada operação. E isso a gente só consegue investindo tempo e alguma técnica que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Bom, a técnica que eu utilizo e que eu utilizei muito, e ainda utilizo, né, para aprender novos comandos, para aprender o que eles fazem, para que eles servem, é um amigo meu, né, que eu sempre digo, né, nas lives que eu faço, sempre digo nos cursos que eu dou, é o nosso querido amigo F1. O F1, ele é a ajuda de pesquisa do SAP. A SAP desenvolveu uma metodologia que ela pensou o seguinte, poxa, a documentação física, ou seja, aquele Word, aquele documento, ele sempre se perde. Então, nada melhor do que colocar uma documentação dentro da operação. E hoje eu vou mostrar como vocês podem acessar essa documentação dessa operação e assim começar a dar os primeiros passos nessa questão de ficar independentes em regras e esquemas. Mas antes de mais nada, se você está gostando desse vídeo até aqui, se está curtindo, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, porque lá eu posto conteúdo com muita frequência e você sempre ficará informado de tudo. Bom, pessoal, eu estou aqui na transação PE02, a transação que é responsável pela criação das regras de folha de pagamento. E eu vou entrar dentro de uma regra que eu tenho criada e vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar o F1 como nosso aliado de estudo, tá certo? Eu vou abrir uma regra qualquer aqui, ZJ16, vamos ver o que tem aqui.
Legal, vou abrir essa regra, tá? E olha só que bacana. Aqui temos várias operações, né? Temos aqui uma rubrica logo no começo, temos aqui uma operação com num, outra operação com num, outra operação. Vamos começar aqui pelo num. Qual que é a técnica, tá? Para saber como está preenchida a sua documentação, basta que você clique em cima da operação, tá? Ou seja, clique em cima da operação. Agora eu clico no botão F1 do meu teclado. Assim que eu clico no botão F1 do meu teclado, eu serei redirecionado para esta página, que é a documentação da operação de cálculo de folha de pagamento num. Aqui dentro você precisa de duas coisas. A primeira é saber falar inglês ou ter acesso à internet para colocar no Google Tradutor. Nada além disso. E aqui nós conseguimos ler algumas coisas, ou seja, qual que é o uso dela, muda o que está sendo interpretado, os valores estão sendo interpretados no campo num. Aqui como eu posso proceder para utilizar. Aqui como é feita a sintaxe dessa operação. E aqui, olha que bacana, algumas variáveis para essa operação. Ou seja, quando eu utilizo o num, olha a sintaxe, O, certo? S. O que é o S? Aí eu venho aqui, o S é o primeiro lugar, operador. Então aí que eu posso fazer? Eu posso ver quais são os operadores disponíveis. Como assim, João? Basta eu clicar nesta linha laranja. Detalhe, toda linha laranja da documentação, ela te leva a uma outra documentação. Então eu vou clicar aqui agora no operador e ele vai me levar a outra documentação. Legal. Aqui estão disponíveis todos os operadores que eu posso utilizar com o num. Operadores são aqueles valores que modificam alguma coisa, ou seja, um sinal de soma, de subtração, de divisão, multiplicação. Por exemplo, a gente consegue fazer divisão integral, conseguimos definir com igual, conseguimos extrair uma raiz quadrada, square root, uma raiz quadrada de um número, né? Eu nunca precisei usar a raiz quadrada, mas você sabia que dava para usar raiz quadrada se você não tivesse clicado F1? Bom, antes de usar o F1 eu não saberia, né? E aqui são os operadores. E voltando uma tela, apertando S, que ele sai de toda a documentação, eu clico com F1 de novo, e aí eu posso vir aqui, em operantes, tá? Operantes, que são os 6 locais depois do operador. Então aqui eu tenho O, que é o num, tá? O S, que é o meu operador, e o VVVV, que é meu operante. Clicando aqui, ele vai me abrir outra tela, uma tela lotada de informações. Aqui é o grande segredo. Aqui dentro eu tenho vários tipos de operações para vários tipos de cálculo. Por exemplo, é aqui dentro que eu consigo saber como é feito a avaliação dos parâmetros de períodos parciais. É aqui dentro que eu consigo saber como é interpretada a tabela T511K e T511P para as constantes. É aqui dentro que eu consigo saber como é utilizado a questão de avaliação de datas específicas, que eu já ensinei aqui também. É aqui dentro que eu consigo interpretar, por exemplo, sabe aqueles valores que vêm de médias? Y, rev P, amount igual a M, lá que tem em médias? É aqui que ele ensina isso também. E aí eu consigo, em cada linha dessa, saber uma documentação, tá? Uma técnica que eu gosto de utilizar bastante é a seguinte, Por exemplo, num igual KTTREI. O que significa isso? Vamos supor que eu não sei o que significa isso ainda. O que eu faço? Presta atenção, num igual. O que vem depois do igual? Vem um K, né? Então guardem sempre o que vem depois do igual. Depois do igual vem um K, tá? Isso para todos, tá? Então, clique com F1, desça, clique aqui, no VVV, 6 operantes. E aqui dentro procure a linha laranja que tem o K aqui na descrição, tá? ACEHL não é aqui, é aqui, na segunda variante, porque aqui tem o K, tá vendo? Vamos entender. Aqui dentro você procura a letra K agora. Vamos procurar a letra K. Aqui, letra K, constantes da tabela T511. O sistema lê as constantes da tabela T511. É uma constante de folha de pagamento. E coloca os valores dentro do num, rate ou montante, dependendo da ordem que você pedir. Diferente da tabela T511P, aqui só é acessado usando a T511P, que é só utilizar o operador I, né? Essa tabela
ela é utilizada para manter os valores de porcentagens. Olha que bacana. Além de tudo aqui, eu consigo saber o motivo da diferença da tabela T511K e T511P. O motivo da existência dessas duas tabelas é justamente para que na tabela T511P você armazene valores monetários, ou seja, tudo que é em relação a valor. Por exemplo, 1 quilômetro rodado custa 50 centavos. Você vai colocar o valor de 50 centavos na tabela T511P. Uma gratificação anual de um colaborador é R$ 500. Beleza, é um valor de constante, então você vai colocar R$ 500 na T511P. Agora o seguinte, vamos supor que é indicador. Vamos supor que um certo cálculo só tenha que entrar na ativa a partir do mês 9. Então, na T511K, você coloca lá o indicador. Vamos supor que você tem que pegar 20% do salário base para um cálculo. Esses 20% você vai deixar dentro da tabela T511K, porque é uma porcentagem. Então, é esse o motivo de existirem duas tabelas. Eu tenho certeza que você já se perguntou por que eu tenho duas tabelas de constantes. Eu tenho certeza que a maioria de vocês usa a tabela T511K. Mas existe essa diferenciação. A tabela T511P para valores monetários e a tabela T511K para valores de porcentagem e indicadores. Gente, esse aqui foi uma dica de como utilizar o grande parceiro F1 e de como eu consegui me virar sozinho nos projetos, lendo as documentações da SAP, tá? Então, caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, podem me enviar nos comentários, podem me enviar nas redes sociais e não fiquem com dúvidas. Obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de me adicionar nos seus contatos do Facebook, Instagram e LinkedIn. Eu sempre coloco conteúdo com frequência e lá você vai ficar sabendo primeiro. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um botão de like clicado para mim. Isso ajuda muito em saber que vocês estão gostando do conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.